Enquanto vivo eu estiver, se ouvirá teu nome, ó Deus. Ou seja, meu compromisso de levar teu nome é até o fim da minha vida. Amém. Que isso seja uma realidade na nossa vida. Vamos orar? Senhor, obrigado por tudo que o Senhor nos deu para colocar no teu altar. E se alguns não puderam colocar, estão enfrentando uma dificuldade, abençoa também, Senhor, para que em breve possam também estar ofertando ao Senhor. Deus, uma obra tão difícil, mas o teu nome será exaltado. Nós vamos mudar a história dessa cidade, eu creio, pelo nome de Jesus. Amém. Podem levar o gasofilaço, por favor. Eu queria então que agora a gente não tivesse movimento, que a gente estivesse bem atento. Eu soube que foi aniversário de casamento do Sandro e da Jennifer, né? Parabéns. Que Deus abençoe muito vocês, tá? Fortaleça. Então, novinho no casamento, bênção pura. Bem, gente, há poucos anos agora, coisa de 1 ano e meio atrás, eu li uma reportagem. A reportagem falava de um navio que foi abatido durante a Segunda Guerra Mundial. E nesse navio descobriram que ele estava lotado de ouro, de um país que estava tirando o ouro de sua nação, para que esse ouro não fosse pego na hora da entrada dos invasores. Quando eu fiquei ouvindo aquilo, lendo aquilo, veio à minha mente o seguinte pensamento: esse tesouro está no fundo do mar. Esse tesouro está num lugar escondido. Esse tesouro está em águas profundas. Esse tesouro está num lugar frio, escondido, de difícil acesso. E aí eu quero fazer uma pergunta para você agora. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? O seu tesouro está no banco? O seu tesouro está numa casa muito bem mobiliada? Onde está o seu tesouro? O seu tesouro está numa profissão, numa empresa que você montou? Onde está o seu tesouro? Com base nessa pergunta, eu quero ler um texto com você. Abra sua Bíblia em Mateus 6, de 19 a 34. Mateus 6, de 19 a 34. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Não sei qual é a sua versão, mas se for comprar uma Bíblia nova, compre na Nova Versão Internacional, que vai ser a mesma Bíblia que eu estou lendo agora. Mateus 6, 19 a 34, é o Senhor Jesus, naquele famoso sermão da montanha. Você quer saber o resumo da Bíblia? Um resumão, claro, não tem todos os detalhes. Leia Mateus 5, 6 e 7. Porque é o sermão da montanha, o maior sermão do melhor pastor da história, Jesus. Amém? Então olha só, Mateus 6, versículo 19, a gente lê assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir.
Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que Deus revele sua palavra para o nosso coração. Amém? Deus, fala com a gente agora, em nome de Jesus. Amém. Onde está o seu tesouro? Nós temos um tempo midiático. Nós temos um tempo em que a mídia provoca desejos, provoca ansiedades, provoca sonhos, que se a gente não tivesse uma mídia tão influente, nós não teríamos esses sonhos. Hoje, por causa da televisão, por causa da internet, por causa das revistas, de tudo, a gente começa a ambicionar um carro, a ambicionar um tipo de casa, um tipo de jardim, um tipo de roupa. A gente começa a ambicionar conhecer um lugar que a gente nem sabia que existia. A gente começa a ambicionar um tipo de comida que a gente viu uma foto e salivou só de olhar. E nessa coisa toda, a gente começa então a construir alguns ideais do que seria o nosso tesouro. Meus queridos, o texto vai dizer: não acumulem tesouros na terra, mas acumulem tesouros no céu. A maioria das pessoas nem sabe que tesouro é esse. Que tesouro é esse do céu? A gente leva pedra preciosa para o céu, leva ouro, leva diamante. Pastor, tem algum tipo de prata que entra no céu? Quando é que sai o carregamento? Muitos nem sabem o que é um tesouro no céu. O tesouro no céu, o nome dele é galardão. Galardão é uma recompensa divina para aquilo que você foi e fez em prol do nome do Senhor. Galardão é uma recompensa divina pelo que você foi e fez em prol do nome do Senhor. A forma que você vive engrandeceu a Deus, há galardão nisso. Uma realização sua engrandeceu a Deus, há galardão nisso. Porque você sabe muito bem que a Bíblia o tempo inteiro trabalha o princípio da semeadura. Você semeia, vai colher. Mas tem coisa que a gente semeia e a gente não vai colher aqui não, querido. Tem coisa que você semeia e só vai colher na eternidade. Por quê? Porque às vezes não dá tempo. A vida passa. Não dá para você vir à igreja, sentar, lustrar o traseiro com o seu banco, lustrar o banco com o seu traseiro e achar que isso é o fim da sua obrigação religiosa. E o outro, se doar pelo nome do Senhor, como o apóstolo Paulo, que enfrentou tudo e todos para que a obra do Senhor acontecesse, e o Evangelho, a palavra de Deus, que tem transformado a nossa vida, que tem transformado a vida desses jovens que vieram aqui testemunhar, chegasse até nós. Irmão, a Bíblia é justa. Você fez as coisas para Deus, você se envolveu com Deus, você se relacionou com Deus, isso tem uma recompensa.
Ah, pastor, se eu entrar no céu, até um barraco me serve. Mas essa mentalidade é uma mentalidade de alguém que deveria perguntar: será que você está com o tesouro lá? Porque quando a gente ama, a gente quer fazer o melhor. Alguns falam: eu não vou querer galardão não, porque eu acho isto uma ganância. Deixa eu te falar uma coisa. É o Senhor Jesus que está falando: acumulem tesouros nos céus. Se tem um desejo humano que é aprovado por Jesus, é de ter galardão. Se tem um desejo que Jesus estimulou, é ter galardão. Pastor, será que o texto está dizendo que não podemos empreender, comprar coisas, comprar apartamento, comprar carro, não podemos viajar, não podemos ter isso? O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo o seguinte: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busquei primeiro o tesouro do céu e faça dos tesouros da terra apenas instrumentos para que você tenha uma prioridade: os tesouros dos céus. Por quê? Porque os bens da gente podem ser instrumentos para os tesouros do céu. Quando o meu carro traz um amigo para vir ouvir a palavra de Deus, quando o meu carro leva uma pessoa ao médico, quando o meu carro abençoa de alguma maneira, ele não é um instrumento para isso? Quando eu venho para a igreja no meu carro, ele não é um instrumento para isso? Quando o meu dinheiro muda a história de alguém. Tem uma irmã aqui na igreja muito generosa, ela tem um bom salário, ela é uma mulher concursada, e ela passou num concurso muito difícil, ela é uma mulher muito amorosa. Sabe o que ela fez? Ela bancou um colégio de ponta do Rio de Janeiro para o filho da empregada. Só o colégio do menino dá 2 salários da empregada. Claro que ela foi lá, conseguiu negociar, conseguiu até um descontinho e tal. Sabe o que aconteceu? Esse menino que estava no direcionamento para estudar num colégio sem tantas oportunidades, estudou no colégio de ponta, passou para uma faculdade federal. Está fazendo uma federal agora. E agora está empreendendo lá um projeto para poder fazer parte da sua formação, da sua graduação, num país europeu. O filho da empregada. Eu te pergunto: essa mulher ganhar bem é bênção? Essa mulher que abençoou esse dinheiro, foi acúmulo de tesouro na terra? Não. Mas ela usufrui, ela come bem, ela se veste bem. Mas o seu dinheiro não lhe tem. Ela que tem o dinheiro e o usa com disciplina e sabedoria. Queridos, o versículo 21 diz que o coração da gente está onde está o nosso tesouro. E nós precisamos ter essa consciência. Você tem essa consciência? Ele diz: não acumule tesouro aonde a traça consome. Aí você fala: traça. É porque na época que isso foi dito, roupa era uma coisa caríssima, se bem que hoje também é, né? Tem umas roupas aí que tem uns negocinhos pendurados assim, conforme o adesivo que está pendurado ali, ela vale um dinheiro, só o adesivo. Eu vou fazer um carregamento na Renner, vou pendurar uns negocinhos daquele e vou vender para você. Gente, aquele negocinho vale milhões. Às vezes o tecido é o mesmo, mas aquele negocinho que está ali pendurado vale milhões. Gente, naquela época a roupa era mais cara ainda. Não tinha um banho de tecelagem não. Então ele diz: a traça consome isso. Em alguns textos diz assim: não acumule tesouros aonde os ladrões escavam e roubam. Por que ele fala isso? Porque as casas, elas eram revestidas de barro. E então o ladrão vinha e escavava o barro para abrir uma brecha e então roubar o tesouro do outro. Querido, onde está o seu tesouro? Onde está a sua prioridade? Eu queria dizer para você hoje: priorize o tesouro dos céus. Pastor, por que priorizar o tesouro dos céus? Primeiro, porque não existe possibilidade de amar os tesouros do mundo e do reino de Deus ao mesmo tempo. Você tem que tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão.
Olha o que diz o versículo 24. Versículo 24 diz assim o Senhor Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um, amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem, é taxativo, é imperativo, não é uma questão de dúvida. Você não pode servir o dinheiro e servir a Deus. O dinheiro tem que ser um instrumento para a bênção e para a sua comunhão com Deus. Meus amados, quantas pessoas que ainda não entenderam isso, que o problema não é ganhar dinheiro e comprar coisas, mas achar que o coração vai ficar feliz com isso. Tem gente que tem muito mais dinheiro que você e continua infeliz. Você não notou, não? Tem gente que tem 10 vezes mais dinheiro que você e está pensando em morte. Você ainda não viu isso, não? Tem gente que tem 50, 100, 200, 1000 vezes mais dinheiro que você e se droga todo dia, porque não tem expectativa de vida. Você não fez essa leitura ainda não? Meus amados irmãos, um casal veio visitar a nossa igreja. Eu não canso de contar essa história. A nossa igreja era pequenininha, então quando chegava um casal de fora, rapidinho a gente notava. Quando acabou o culto, eu fui em cima do casal, falei: opa, bom dia, tudo bem e tal? A gente mora por aqui. Eu falei: e aí, por que vocês vieram visitar a igreja hoje? Aí o casal falou assim: por causa da nossa empregada. Eu falei: por causa da empregada? Mas o que foi que tem empregada? Não, aqui, nós trouxemos uma empregada importada do Nordeste. Nós convidamos uma empregada do Nordeste, e aí pediram para a gente mandar o dinheiro da passagem. Nós mandamos. E a gente não sabia que a empregada não tinha nem o dinheiro para comer no caminho. Então a mulher enfrentou 30 e tantas horas de viagem, um dia, quase 2 dias de viagem, e ela não tinha 1 centavo para comer nada no caminho. Ela pegou um saco de farinha, picou uns pedaços de legume e uns torresminhos que ela conseguiu, jogou ali dentro, e ela veio no caminho comendo aquela farinha com aqueles pedacinhos de legume e com os torresminhos que ela conseguiu. E a bebida dela, como ela não tinha dinheiro para comprar nada de bebida, ela pegou uma garrafa PET, que ela encheu de água e foi bebendo no caminho. Quando tinha uma parada, enquanto as pessoas iam comprar alguma comida, ela procurava um bebedouro. Se não tinha bebedouro, ela ia na bica do banheiro e enchia. E bebia aquela água da bica. Eu falei: mas por causa disso que vocês vieram para a igreja? Por que vocês vieram para a igreja? Porque essa mulher acorda todo dia às 6 horas da manhã, cantando. E ela canta todo dia, numa alegria, trata a gente com tanto carinho. A gente começou a achar estranho, uma mulher sofrida dessa, e cantando desse jeito. E aí, a gente começou a ficar olhando ela meio assim de lado, como quem não quer nada. A gente reparou que todo dia, na hora do almoço, depois do almoço, que ela tira um descansozinho, a gente reparou que ela ficava no quartinho dela, lendo a Bíblia. E aí a gente chegou à seguinte conclusão: essa mulher tem um negócio que a gente não tem, vamos procurar. Meus amados irmãos, já contei essa história umas 3, 4, 5, 10 mil vezes, sei lá quanto, aqui na igreja, porque essa história marcou minha vida, porque ela mostra o quanto a presença do Senhor nos traz alegria no meio do sofrimento e da dor e da miséria. Não ter dinheiro para comprar um pastel, as coisas nos enganam, e por peso na consciência, muitos até fazem algo que os lembre Deus. Querido, deixa eu te falar uma coisa: Deus não aceita ser reserva. Você é o técnico, você vai escalar ele aonde na tua vida? Reserva? Desiste. Ou Deus é o titular do teu coração, ou Ele é o absoluto da tua vida, ou Ele não está contigo. Ou Deus é Senhor, ou Ele não é teu.
ou ele não é da tua vida. Bota na tua cabeça que não dá para servir o dinheiro, os tesouros da vida e o Senhor. Os tesouros da vida são acessórios, são importantes. Ele disse no versículo 32, eu sei que vocês precisam de todas essas coisas, mas vocês não precisam dar o coração para elas. Eu sei que vocês precisam, mas vocês não precisam vender a vida para elas. Por que Deus construiu o mundo em 6 dias e descansou no sábado? No caso de Deus, que faz tudo perfeito, no 7º dia ele olhou e falou assim: coisa bonita, hein? Ele curtiu o fruto do seu trabalho. Tem gente que não está curtindo nem o que trabalha. Fica tranquilo, querido, os seus netos vão sair de Lamborghini do seu enterro. Fica tranquilo, você trabalha que não condenado e não para, porque você ama o dinheiro. Seus netos vão sair de Lamborghini e você num caixão. Amados, nós precisamos de um sábado, ou seja, de uma parada, para a gente olhar o que a gente fez, avaliar o que a gente realizou, pensar quantas vezes eu fui grosso com a minha mulher essa semana. Quantas vezes eu fui mal educado com meu marido, mal educada com meu marido essa semana? Quantas vezes eu falei eu te amo para o meu filho essa semana? Quantas vezes eu fui uma pessoa meio intempestiva no meu relacionamento com os meus funcionários ou com meus pares no meu trabalho? Quantas vezes eu busquei a Deus? Quantas vezes eu orei? Quanto tempo eu passei com Deus? Eu senti a presença de Deus essa semana. Nós precisamos de um sábado, seja sexta ou segunda ou terça, não é o dia em si, de um tempo para curtir o que a gente fez, para agradecer pelo que a gente conseguiu e para planejar o que a gente vai fazer, porque nós podemos melhorar cada dia. Meu pai era assim, meu avô era assim, mas você não precisa ser igual não. Você pode ser um homem de verdade, uma mulher de verdade. Meus amados, nós precisamos repensar quem é o centro da nossa vida, o dinheiro ou o Senhor. É muito fácil se enganar. É muito fácil se enganar. Segundo lugar, por que priorizar tesouros dos céus? Porque o materialismo nos joga no mundo das futilidades. O materialismo nos impulsiona ao mundo das futilidades. Dá uma olhada no versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Dá uma olhada no que Jesus está falando. Ele está dizendo assim, olha aqui, não fica preocupado com o que comer e beber. Deixa eu te perguntar, é uma prioridade comer e beber? É uma necessidade? Depois ele fala, não se preocupem com o que vestir. Nós temos que vestir? Se o ser humano não vestir, num país frio, ele morre de frio. A vestimenta é algo necessário. Querido, sabe o que eu leio, sabe o que eu entendo desse versículo aqui? Que nós não estamos nem nele mais. Porque na verdade, nós não estamos nem preocupados com o que comer, beber e vestir, não. Nós estamos preocupados com o que ostentar. Nós vamos agora entrar numa outra facilidade. Agora, olha só como é que as coisas são terríveis. Uma mulher rica, ela vai lá e compra uma semi-joia, no passado biju. Ela bota... Todo mundo fala, nossa, que joia linda, é da Gastern. É ou não é? Aí, vai você, classe média, uma luta danada, fala, mas eu vou me dar uma joia. Eu mereço. Aí você vai num lugar lá, aí compra uma joia. Tu chega lá na festa, a menina fala assim, ei menina, onde tu comprou essa biju? Então já compra biju, para não passar por isso. Gente, pensa bem, como que a gente quer impressionar os outros, e no final ninguém sabe o que é, o que não é.
O Silvio Santos uma vez estava no programa, aí o Sérgio Malandro trabalhava com ele, me lembro até hoje. Poxa, você tem tempo, hein? Poxa, você tem tempo. Eu, garoto. Aí o Sérgio Malandro falou assim, aí toca nesse teu relógio, Silvio. Aí o Silvio falou assim, agora, vamos trocar agora. Entregou um relógio dourado. Aí o Sérgio ficou sem graça assim, vai trocar? Agora, vamos trocar. Aí o Silvio Santos falou assim, esse relógio eu comprei no camelô lá em Miami. Mas no braço do Silvio Santos, quem vai falar? No meu braço? É, pastor, foi no camelô. Meus amados irmãos, quanta coisa que a gente faz. Um dia desse, eu vi um item fundamental para a vida. Um objeto, um instrumento para quebrar ovo. Não, sem isso ninguém vive. Mas vai viver sem um negócio para quebrar ovo, cara? Pô, aquele negócio de pegar assim, bater assim no fogão, pô. Não, aquilo é muito difícil. Aquilo é muito difícil. Você tem que ter um instrumento quebrador de ovo. Gente, o cara vai comprar um band-aid. Band-aid para botar onde? No machucado, né? Mas aí ele compra um band-aid com a bandeira do time. Paga 2 vezes mais. E eu estou falando assim de coisa barata. Mas meus irmãos, vamos pensar aqui. Você sabe que mulher nasceu com um problema bolsal. Ou seja, mulher e bolsa é um negócio que não dá para entender. Mas ela tem uma necessidade. Eu descobri já, eu tenho uma teoria. É que mulher tem um problema na musculatura. Ela tem que andar com alguma coisa aqui, ó. Entendeu? Para ir malhando e fortalecendo essa musculatura. Então ela tem que andar com a bolsa. Não pode andar sem bolsa. Também. E o cartão. Agora, olha só. Se você tem uma bolsa que já tem 9 meses e você não usa, deixa eu te falar, você não gosta mais dessa bolsa, você não vai mais usar. Então faz uma coisa. Abençoa alguém que não tem dinheiro para comprar essa bolsa bonita. Porque 9 meses você não usou essa bolsa, e bolsa tem que trocar todo dia. Então, ela está impactando o seu armário, desnecessariamente. Use de generosidade, porque senão, o teu tesouro está na terra. Tenho tantas bolsas tipo A, tantas tipo B, tipo C. A minha mulher também tem bolsa, é para todos nós essa palavra. Meus amados irmãos, nós não podemos entrar no mundo das futilidades. O cara fala para mim assim, pastor, eu tenho que ter um carro bacana, porque poxa, vou chegar lá para fechar um negócio, chego lá com um carro mais ou menos, ninguém vai levar fé em mim. Tudo bem, concordo com você. Então, meu irmão, isso eu concordo. Eu só não acho legal você ficar todo encalacrado e chegar lá com um carro bonito que está com 4 prestações atrasadas. Isso não é inteligente. Vou te dar um conselho. Vai de ônibus até um ponto antes. Pega um táxi e fala, estava atrasado, peguei um táxi. Valeu? Dica boa. Você não pode viver no mundo das futilidades, porque todo mundo compra um tipo de carro, você tem que ter também. Aí agora você fica todo encalacrado. Meu irmão, a gente precisa parar com essas coisas que o mundo nos impõe e que trazem sobre nós um peso e muitas vezes uma pressão desnecessária. Você pode comprar um carro bom? Compre, amém. Não tem nada contra não. Agora, você passar aperto, meu sonho, não, teu sonho não pode ser um carro, meu irmão. Teu sonho é muito pequeno, pelo amor de Deus. Pô, teu sonho, meu sonho é um carro, muito pequeno teu sonho, pelo amor de Deus. Teu sonho bate num poste e fica moído teu sonho. Teu sonho, seguradora, depois fala que não vai pagar, a seguradora fala e tu se ferra, perde o teu sonho todo de uma vez só. Não, o teu sonho tem que ser maior, o teu sonho tem que ser de ter paz no teu coração, o teu sonho tem que ser de ter uma família bonita, o teu sonho tem que ser de chegar num lugar e ter honra, chegar de cabeça aberta, o teu sonho tem que ser de chegar num lugar e não ter que ficar se escondendo de ninguém, porque você está com um nome sujo, devendo a alguém. O teu sonho tem que ser de falar do nome de Deus com autoridade.
O teu sonho tem que ser de orar por uma pessoa e ver um milagre acontecendo. O teu sonho tem que ser de sentir a presença de Deus todos os dias na tua casa. Fala: Deus, muito obrigado pela tua presença aqui na minha vida. Estou te sentindo, Senhor. Toca na minha vida, fala comigo. Por favor, não encoste o teu sonho, não. Terceiro lugar, por que investir, priorizar os tesouros dos céus? Porque a busca excessiva pelo tesouro da terra bloqueia a intimidade com Deus. Quando a gente começa a buscar as coisas do mundo de forma incessante, querido, o caminho eu já vou te falar, você vai esfriar com Deus. Vai chegar uma hora que você não vai sentir a menor falta de Deus. Você vai estar tão imbuído daquelas coisas que você só vai acordar quando uma cajadada for bem dada na sua moleira. Tem hora que só um sofrimento nos faz acordar, querido. Olha o que diz o versículo 26. Diz assim: observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Eu pergunto para você: você tem mais valor que elas? Você está percebendo isso? Houve um tempo em que a gente chegava para a mãe e falava: mãe, o que tem para almoçar? Ah, tem um arrozinho quentinho com ovinho de gema mole. Meu Deus do céu, a gente ficava maluco. Oba, oba! Tenta lembrar disso. A gente já não agradece a Deus pelo que Ele nos deu. A gente vive em briga com Ele pelo que a gente quer ter. A gente já não tem paz pelo que a gente conquistou. A gente vive uma neura de provar que a gente é melhor do que a gente foi até hoje, para conseguir algo a mais e mostrar para os outros: eu consigo. Eu não tenho nada contra empreender. Eu quero que você avance, que você prospere, que a tua empresa decole, que você ganhe muito dinheiro, que você passe no concurso. Isso não é problema para mim. O meu problema é só você amar esse negócio mais do que a Deus, porque você não vai ser feliz. Ah, pastor, será que é assim mesmo? Querido, você precisa rever a sua forma de viver, porque quem ama as coisas tem um perigo muito grande. Qual é o perigo, pastor? É que quando você ama as coisas, chega lá na frente, você pode descobrir que coisa não te visita no hospital, que coisa não chora contigo no dia ruim, que coisa não ora pela tua vida, que coisa não te abraça, que coisa não te dá uma palavra de incentivo. Eu acho melhor você priorizar pessoas, e de preferência mesmo a pessoa de Deus, porque Deus quer se relacionar com você. Dá uma olhada no versículo 28. Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. O lírio está lá no meio da lama, do meio da lama surge um lírio branquinho, limpo, e ele fala assim: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. Irmão, Deus faz da lama da sua vida um lírio lindo brotar, mas tem que estar com ele. Deus faz uma veste nova, límpida, que nem Salomão provou, do meio da tua dificuldade. Mas qual a intimidade que você tem para ouvir o que Ele está falando? Qual a intimidade para entender o que Ele está requerendo de você? Qual a intimidade para obedecer, mesmo perdendo alguma coisa hoje? Porque tem muita coisa que a gente tem que perder para ganhar uma melhor. Enquanto você estiver segurando uma coisa mais ou menos ou ruim, você não abre as suas mãos para pegar uma melhor. Pastor, perdi. Tem que perder mesmo. Às vezes a pessoa quer ser membro da igreja e fala: pastor, mas eu vou perder isso. Tem que perder. Pastor, mas vai fazer falta. Não, filho, deixa aí, perde para receber de Deus o fruto da obediência, porque a obediência precede a conquista. Ah, meus amados irmãos,
um jovem era muito ativo na igreja, líder dos jovens da igreja dele. Aí aquele jovem estudou, fez vestibular, passou no vestibular, fez faculdade, depois ele montou uma empresa. Gente, decolou o cara. A empresa dele, ó, ele dava o dízimo na igreja, ele participava da obra da igreja, ele continuava trabalhando na igreja, mas aí foi chegando tanto dinheiro que ele conseguiu comprar uma casa de praia. Nada contra a casa de praia, mas o problema é que a casa de praia virou o tesouro dele. E onde está o teu tesouro, está o teu coração. Final de semana, só casa de praia. Todo final de semana, não podia mais trabalhar para o Senhor, não podia mais honrar o Senhor, não buscava mais o Senhor, agora é só curtir. Qual é a novidade? Ele agora virou um fã do entretenimento, só isso que lhe bastava. Ele só esqueceu de uma coisa: ele tinha filhos. Ele foi criado na igreja pelos pais, prosperou com a bênção de Deus. Um dia, a bênção foi tão grande que ele decidiu deixar um pouquinho de lado para viver o entretenimento da vida. Nada contra o entretenimento, é muito bom o entretenimento, mas viver só para isso e não fazer nada para Deus é ingratidão. Aí ele decidiu voltar. Eu vou voltar para a igreja. Só que quando ele voltou para a igreja, ele veio, mas veio sem os filhos. Eles se acostumaram a viver longe da casa do Senhor. Cuidado, hein? Cuidado que teus filhos estão fazendo a leitura de onde está o teu tesouro. Os teus filhos estão avaliando o que é importante para você. Duas coisas que acontecem quando a gente começa a esfriar com Deus. Primeiro, a gente não sente mais vontade de ler a palavra, de orar, de ter comunhão com Deus. Segunda coisa, a gente não está nem aí para a obra de Deus. A gente vê o pessoal trabalhando, que bom que alguém está fazendo, mas a gente mesmo não arregaça a manga. Irmão, você acha que você está nesse mundo para quê? Você está aqui para glorificar o nome de Deus. Mas eu sou empresário. Você é um empresário disfarçado. Você é um servo de Deus disfarçado de empresário. Você está lá para mostrar para os seus clientes, fornecedores e funcionários que Deus opera na sua vida. Mas eu sou enfermeiro. Você é enfermeiro, então é filé mignon. Pega a pessoa doendo, pega a pessoa com dor, pega a pessoa ferida, meu irmão, dá amor e fala: Jesus está aqui com a gente. Olha, eu vou orar pela sua recuperação. Fala do amor de Deus, tenha vergonha não. Pastor, mas eu sou professor de português, como é que eu vou fazer? Eu vou te dar uma dica. Bota lá um texto para poder fazer análise sintática. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem é o sujeito? O Senhor, predicado, é o meu pastor, o verbo. Gente, nós podemos, de várias formas, declarar a bênção de Deus sobre a vida de alguém. Sabe qual é o problema da gente? É que a gente não entendeu ainda que quando a gente se cala, a gente rouba das pessoas a oportunidade de conhecer a bênção de Deus. Tem gente que seria grata a você o resto da vida. O pastor Ralph Neighbor, velhinho já, sabe o que ele faz nos Estados Unidos? Ele é o maior idealizador da visão celular no mundo. Foi ele, Ralph Neighbor. Esse velhinho, ele tem uns 90 e poucos anos. Ele vai para um barzinho lá da cidade dele nos Estados Unidos, chega lá, senta lá com aquela boininha dele, senta lá e fica esperando alguém que está ali tomando uma cerveja, tomando alguma coisa, para ele se aproximar e começar a bater papo. E aí ele começa a bater papo, se a pessoa é engenheiro, ele fala lá de engenharia e tal, e depois ele convida: gostei tanto de você, queria que minha mulher te conhecesse, queria que você fosse em casa tomar um café. E ele tira do bar para um dia ir na casa dele tomar um café, e ali ele vai estreitando amizade para falar de Jesus. Ele faz isso toda semana, sabe por quê? Vou te contar por quê. Ele tinha um amigo médico, muito amigo dele, e ele estava esperando um momento oportuno para falar do amor de Deus, para falar que Jesus salva, para falar que Jesus morreu na cruz pelo amigo dele, e que o amigo dele precisava tomar uma posição, não apenas achar bonito Jesus, não apenas achar agradável a história de Jesus, mas se comprometer com Jesus, ter Jesus como Senhor da vida, abrir o coração e deixar ele entrar. Mas aí ele falou: eu vou esperar a oportunidade. O tempo foi passando, e ele era amigo daquele médico, volta e meia eles se falavam, mas ele nunca chegou
para tomar uma decisão. Falava assim a igreja, falava uma coisa, mas nunca chegou e falou: fulano, você já acertou sua vida com Jesus? Nunca. Ele deu um checkmate no amigo. Estou esperando uma oportunidade. Um belo dia, ele está na casa dele, o telefone toca, ele atende. O amigo dele tinha tido um acidente num barco e tinha falecido. Ele gostava demais desse camarada. Ele foi para o enterro do amigo médico. Chegou no enterro, a empregada do médico veio até ele e falou: ô pastor, o doutor fulano gostava muito do senhor. É? Poxa, que bom, gostava demais do senhor. Poxa, que legal. É, ele falou que ele estava esperando o dia que o senhor ia querer falar com ele sobre Jesus. Pastor Ralph Neighbor ainda era um jovem pastor quando isso aconteceu. E ele tomou uma decisão: eu nunca mais vou perder uma chance de falar do meu Cristo para quem quer que seja. Deus deu uma unção para ele, que ele desenvolveu uma metodologia de igreja que tem abençoado e ministrado o poder de Deus para o mundo, por causa de uma decisão em cima de uma morte. Não espere uma morte para tomar uma decisão. Não espere uma morte para rever sua vida. Em quarto lugar, por que priorizar o tesouro do céu? Porque materialismo cega nossa real condição de fraqueza. Versículo 27 vai dizer: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Até parece que temos o controle das coisas no nível que nos garanta a felicidade e o sucesso sempre. Gente, se não for a mão de Deus, a gente não chega a lugar nenhum. Pastor, meu cara ali é ateu e está prosperando, porque Deus está abençoando. Pastor, mas ele não reconhece, mas Deus o conhece. Ele não reconhece, mas Deus o conhece. Deus o ama profundamente. Pastor, mas aquele cachaceiro ali está sendo abençoado. Pois é, aquele cachaceiro lá, Deus ama profundamente. Pastor, mas quando ele bebe, ele fala coisa contra Deus, eles xingam Deus, ele fala, mano, pois é, e Deus continua amando. Vai chegar uma hora que, se ele não tomar uma posição e morrer fora do propósito de Deus, não foi por falta de amor, mas foi por uma escolha dele. Meus amados, a gente é fraco, limitado. Quantos de nós ainda não entendemos isso? O texto diz: você não pode acrescentar uma hora à sua vida. Querido, você é limitado. Gente, o materialismo nos cega. A gente começa a conquistar as coisas, a gente começa a ter status, começa a ganhar prêmio na empresa, a gente começa a ser homenageado, a gente começa a achar que a gente é um tal. Tapinha nas costas. E a gente começa a achar que a gente está podendo, estou podendo. Querido, você pode ter $1 bilhão na sua conta. Se você tiver um cálculo renal, se tiver um cálculo renal, você dá $1 bilhão para sair a dor. Irmão, só, se não der $1 bilhão, tu vai ficar com essa dor o resto da vida. O quê? Irmão, eu já tive uma dor de cálculo renal, que eu tomei um negócio chamado Tramal. Quando o cara toma um Tramal é porque ele está o quê? Bem. Irmão, você chega no hospital falando assim, Buscopan, 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 Buscopan. Negócio de doido, você vomita de dor. Agora, tem câncer que se instala, que produz uma dor como essa. E constante. Só não reconhece que está usufruindo desse dinheiro, dessa bênção, quem ainda não sabe a sua real condição. Eu quero dizer mais uma coisa. Por que priorizar o tesouro do céu? Porque materialismo leva à intranquilidade e angústia. Materialismo deixa a gente o tempo inteiro debaixo de angústia. Porque você sempre está com medo de perder o que você conseguiu.
Pastor, você conhece gente muito rica e de paz com a vida? Pouquíssimos. Ó, vou falar até aqui embaixo. Pouquíssimos. Lá embaixo. Porque é pouquinho demais, meu irmão. A maioria das pessoas que têm muito dinheiro são extremamente ansiosas, temperamentais, se estouram por besteira e se refugiam atrás de alguma coisa, ou sexo, ou bebida, ou alguma porcaria. Só conheço gente que tem muito dinheiro e que tem paz quando ele não ama o dinheiro. Gente que tem muito dinheiro e abençoa as pessoas, multiplica as vidas, ajuda pessoas e tal. E pior de tudo, melhor de tudo, é que quando a pessoa ama a Deus e tem esse potencial para dinheiro, meu irmão, o dinheiro vem assim, ó. Negócio assustador. O cara estava acostumado a ganhar 1 milhão, agora está ganhando 3. Estava acostumado a 3, agora está ganhando 12. Um negócio de doido. Eu conheço alguns empresários, poucos assim. E o reino de Deus expande, e eles abençoam, e eles fazem missões, e eles investem no reino de Deus. E quanto mais eles investem, Deus fala assim: esse cara tem que ganhar mais mesmo. Eita, cara que me ama. Impressionante. Mas aqui, ó, pouquinho. As pessoas mais ricas que a gente vai tendo notícia por aí são pessoas intranquilas. Não confia em ninguém, nem na própria esposa. Essa mulher vai dar um balão. É? Agora o cara duro de maré de si, a mulher fala, mas eu te amo. Ele fala, só pode me amar mesmo, porque não tem nada para tu amar aqui. Tem nada para tu amar. Se tu não me amar, eu não sei que tu vai conseguir amar aqui. Gente, deixa eu te falar uma coisa. O materialismo traz angústia e intranquilidade. Agora, quando você tem dinheiro sem materialismo, aí você tem paz e tranquilidade. É diferente ter dinheiro e ter materialismo. Você concorda? Você entende? Quem entendeu, levanta a mão. Amém? É diferente. Em último lugar, por que priorizar os tesouros do céu? Porque o materialismo tira o prazer de ser suprido por Deus. Irmão, se tem uma coisa gostosa, é você ter uma necessidade e ver que alguém se importa com você e chega para te suprir. Já aconteceu comigo, de eu estar num lugar e com a boca seca, e de eu estar assim, meu Deus, estou falando aqui um tempão, aí de repente alguém foi lá, pegou uma água, me deu uma água. Mas para quem está falando um tempão, uma garganta seca, que carinho, obrigado, irmão. Às vezes, tem uma menina aqui da igreja, que eu comecei a falar aqui, começa a ganhar dinheiro, faz aí um negócio aí, poxa, vai fazer um biscoitinho e tal. Ela está fazendo agora pão de mel. É uma delícia o pãozinho de mel dela. Falei, pastor, o senhor tem a ver com isso aqui, ó. Foi o seu incentivo, estou ganhando dinheiro com isso agora. Aí volta e meia, ela traz um pãozinho de mel para mim aí. Gente, o pãozinho de mel que ela traz para mim, tem tanta ternura naquilo. Tem tanto carinho, tanta gratidão. Tão bom ser suprido por alguém. Às vezes eu estou aqui no gabinete, cheguei aqui 8 horas da manhã na igreja, fiz reunião e tal, não deu para sair para almoçar. Aí, às vezes eu chego ali, tem uma sacolinha, um sanduichinho, que alguém falou, pastor está aí até agora, né? Vou ali comprar o sanduíche para ele. Aí deixa o sanduíche. Eu chego na porta, tem um sanduíche pendurado. Rapaz, como aquele sanduíche ali, meu Deus do céu, é caviar. Querido, você tem que ter o prazer de ser suprido. Mas quando você é materialista, você luta para se suprir o tempo inteiro. Você nunca confia que Deus é que vai dar uma resposta e um suprimento. Quero te contar uma história final. Em 2003, eu vim para cá, para pastorear 20 e poucas pessoas da Central da Barra. Foi quando essa igreja começou, lá na escola Sérgio Buarque de Holanda. Nesse mesmo ano, eu fui à África, fazer um trabalho missionário, e eu fiquei 30 dias na África.
15 dias na Suazilândia e África do Sul, e 15 dias em Moçambique. Quando eu fui para Moçambique, eu fui para uma região muito pobre de Moçambique, porque Maputo, a capital, já é um lugar feio. Agora o Dondo, aonde eu fui, é miséria multiplicada. As casas são casas de barro, com alguma palha assim, e o banheiro do lado de fora da casa, um buraco. O pessoal bota umas folhagens de coqueiro, botam as madeiras, ali vão, fazem as necessidades dentro de um buraco. Nem se limpa nem nada. Muita pobreza. O hospital, irmão, chamar aquilo de hospital é desconhecer o banheiro da Central do Brasil. Eu fui na área dos aidéticos, eu não sei se você sabe, eu não sei se reverteu, mas naquela região do Dondo, de cada 3 pessoas, 1 tinha AIDS. De cada 3, 1 tinha AIDS. Eu cheguei no quarto, eu te confesso, vou te falar, eu não consegui ficar 5 minutos dentro do quarto. E fiquei com vergonha da missionária Noêmia, porque ela ficou lá penteando o cabelo dos aidéticos. Gente, um fedor de suor com xixi, com coisa podre, com cabelo engordurado, meu irmão, um negócio assustador. Muita pobreza, muita pobreza. Mas tem um negócio que eu tenho que te contar. Lá tem uma igreja batista, a Igreja Batista do Dondo. E eu fui participar do primeiro culto. Eu estou sentado lá para participar do culto, e de repente entram as mulheres da igreja cantando. Cumbera kusa kuya eso cumbera, cumbera kusa yova de cumbera. As crianças começam. Cumbera kusa kuya eso cumbera, cumbera kusa. Irmão, uma sinfonia de vozes, uma orquestra de vozes. Os homens começam. Ayuya tose, tonara tuyo tose, tona, tona, cumbera cuya eso, cumbera, cumbera cusa, cuya e. Irmão, falei, quem é o maestro disso? Eu nunca vi tanta alegria no louvor. Eu nunca vi tanta espontaneidade no louvor. Eu nunca vi tanto sorriso no louvor. Eu nunca vi tanta esperança no louvor. E aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Todo arrepiado, com vergonha do meu louvor. Eu falei para a pastora, para a missionária, de que essa música está falando? Ah, está falando da volta de Jesus, da bênção de Jesus, do amor de Jesus, do poder de Jesus. E a outra música aqui? Ah, essa está falando do amor de Jesus, da volta de Jesus, do poder de Jesus, do céu. Ah, e essa daqui? Ah, essa é diferente. Essa fala do amor de Jesus, do poder de Jesus, da volta de Jesus, da eternidade com Jesus, do carinho de Jesus, da esperança em Jesus. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que quem não tem nada, aprende a valorizar o que vai ter. Mas quem tem muito, não valoriza o que Deus reservou. O problema é que a gente tem tanta coisa, que pela gente, Jesus nem volta. Tá bom aqui. Tá bom aqui, roubalheira todo dia, tiro todo dia. Nas favelas aí que está aí com o PP, está tudo com droga, filho. Tem área do Alemão que tem gente armada, se você não sabe, igualzinho antes, já tem.
Você é parado numa blitz, você não sabe se vai ser blitz de bandido, se vai ser de polícia, o que vai ser. Você fica com medo. Ah, mas eu moro no condomínio fechado. Beleza, então fica lá dentro, não sai mais não. Tu esquece que teu filho vai ter que sair para ir para a faculdade. Tu esquece que teu filho vai ter proposta para se drogar dentro da faculdade. Fizeram uma festa na UF um dia desse, com um ritual macabro, todo mundo se drogando, umas mulheres nuas fazendo um ritual satânico. Você está doido, cara? Pela Universidade Federal Fluminense, está no jornal, só ler. A gente se contenta com muito pouco mesmo. A nossa leitura da vida é muito pequena. Eu quero terminar perguntando a você: onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? O do navio está no fundo do mar. O início da mensagem. E o teu? Está no céu? Ou está na terra? Você tem que responder essa pergunta. Porque ninguém consegue servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus e o dinheiro vai ser teu servo para servir a Deus, e você vai deixar de ser pão duro com a obra de Deus. Você vai aprender a ser um fiel dizimista, porque você vai aprender que nós precisamos abençoar vidas. Hoje a nossa igreja ajuda mais de 20 instituições carentes. Tua igreja faz isso. Nós construímos, não acabou ainda, mas começamos a construir um templo na Haiti. A gente ajuda orfanato na Haiti. Nós temos missionários em mais de 20 países do mundo. A obra é muito grande, querido. A obra é muito grande. A obra é muito grande, porque é muito grande, ela é muito cara. Segunda coisa, você vai ensinar a sua família a amar a Deus sobre todas as coisas e não amar o dinheiro. Você quer ser um pai, uma mãe de verdade? Faça isso. Quantos aqui nessa noite tem um desejo genuíno de ter um tesouro no céu, de ter um galardão? Ô gente, assume uma posição aqui na igreja. Vai ser um líder de célula. Nós temos umas 460 células aqui na igreja. 460 lugares, tem gente cuidando de vidas. Nós já somos 3.200 e poucos membros nessa igreja. Nós vamos acabar o ano com 4.000 membros, irmãos. Ô, gente, você tem que trabalhar para cuidar dessa gente. Você tem que se envolver. Tenha galardão, rapaz. Tenha galardão. Agora vai ficar o tempo inteiro entesourando aqui e daqui a pouco perdendo a paz, a alegria por causa disso. Não, ganhe dinheiro, ganhe, não tem problema não, mas não perca o coração. Vamos ficar de pé? Quero orar com você. Quero que você faça uma oração profética agora aqui. Quero que você declare para Deus: Deus, eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Não como um mais ou menos da minha vida, não, o Senhor da minha vida. Eu quero o poder de Jesus na minha vida. Eu quero galardão, eu quero tesouro no céu. Cuida de mim, Senhor. Você quer fazer essa oração agora? Você quer isso mesmo? Vamos fazer? Só quem quiser. Quem quiser fazer essa oração com sinceridade, nós vamos levantar a mão para o céu. Nós vamos declarar: a partir de hoje, o meu tesouro vai ser do céu. E as coisas da terra vão me ajudar a ter tesouro no céu. Eu vou ter as coisas, mas elas não vão me ter. Amém? Vamos lá? Senhor, neste momento, nós queremos declarar que nós vamos buscar em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça. Nada nesse mundo é mais importante para mim do que a tua presença. Cuida de mim, Senhor.
Abre as portas para mim, porque eu vou te honrar por onde eu passar. Cuida da minha casa, coloca paz na minha casa, que ali todos percebam que eu tive um encontro com o Senhor. Senhor, eu quero a garantia da minha salvação e da tua bênção. Isso me basta. Continua dirigindo a minha vida. Mas a partir de agora, o Senhor que manda. Pode falar. Eu vou obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Dê um abraço em 150 pessoas. Depois você pode ir. Amém?